Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala turma, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2024 e esse é o seu Diário Econômico. Eu sou o Igor Cadillac, economista aqui do grupo, e estarei na apresentação do podcast durante essa semana. Começando pela definição da taxa de juros na zona do euro, ela veio sem nenhuma surpresa. Como era amplamente esperado, a decisão do Banco Central Europeu foi de manter a taxa inalterada em 4,5% pela quarta vez consecutiva. Mas, como eu comentei ontem aqui com vocês, o nosso foco era nas atualizações das estimativas de inflação e de crescimento por lá. Se elas realmente seriam revistas para baixo, como suspeitávamos, e se isso seria o suficiente para fazer com que a presidente do BCE, Christine Lagarde, sinalizasse com mais clareza a trajetória dos juros. Pois bem, todo esse cenário se concretizou. Do lado da atividade, a projeção passou de 0,8% para 0,6% nesse ano. E no fronte inflacionário, ela caiu de 2,7% para 2,3% em 2024 e passou a estar ancorada em 2% em 2025. E aí, para quem está acostumado a ouvir a Lagarde falando duro, pode até ter se surpreendido, mas não tanto também. Ela deixou bem claro que não foi discutido nenhuma possibilidade de corte para essa reunião e que eles estão apenas começando a discutir a chance de uma flexibilização. E que, claro, tudo isso vai depender muito dos próximos dados. Hoje, apesar do progresso na desinflação e das expectativas de longo prazo estarem convergindo para a meta, ainda há um longo caminho à frente que assombra a inflação doméstica, sobretudo sobre a ótica dos serviços. Além disso, vale lembrar das tensões geopolíticas, que estão sempre ali para dar um calorzinho. Só para atualizar, esse que é um assunto que está bem longe de ser novo, os esforços para acalmar o conflito entre Israel e Hamas seguem falhando. E, pelo fato do Ramadã começar no domingo e Gaza precisar urgentemente de ajuda, isso pode aumentar os riscos de um conflito mais amplo. Voltando para a zona do euro, outro ponto importante é até que ponto essa atividade econômica mais fraca não se traduz em riscos de recessão. E aqui é sempre importante a gente pensar não só no bloco europeu, mas nos países que o compõem. A Alemanha, por exemplo, é um país que tem se mostrado com uma atividade bem vulnerável. Enfim, a luta continua. Seguindo com o cenário externo, mas indo agora para os Estados Unidos, nada muito novo no segundo dia de audiência do presidente do Fed, Jerome Powell, na Câmara. E aí, com as perspectivas de um primeiro corte de juros mantidas em junho e também surfando desse flow vindo da Europa, as ações nos Estados Unidos atingiram novos máximos históricos e os rendimentos do Tesouro de curto prazo caíram. Aqui no Brasil, com a agenda esvaziada, o grande destaque ficou por conta do balanço da Petrobras, que saiu após o fechamento do mercado. Essa cautela, pré-balanço, contribuiu que o Ibovespa descolasse do exterior e ficasse no campo negativo. Além disso, tivemos um lado fiscal um pouco melhor que o esperado, mostrando um superávit de pouco mais de 102 bilhões em janeiro. Já a nossa dívida líquida, do setor público, ficou em 60% do PIB. Para hoje, dia interessante. O grande destaque é o relatório de emprego nos Estados Unidos. O payroll de fevereiro deve mostrar um esfriamento frente aos surpreendentes 353 mil de janeiro. De toda forma, os dados devem seguir robustos e com uma taxa de desemprego ainda abaixo dos 4% da NAIRU deles, que é aquele nível de desemprego que é consistente com uma taxa de inflação constante. Na China, conheceremos os dados de inflação de fevereiro. Enquanto os preços do consumidor devem ter avançado modestamente na margem, os preços do produtor devem ter mais um mês de deflação. Para finalizar, também vamos ficar de olho nos nossos números de crédito do Banco Central de janeiro. O ritmo de crescimento ano contra ano deve ser mantido. Enfim, veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.